de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada para nós e para todos da nossa casa. Teremos paz, teremos boas notícias, teremos alegria, teremos vitórias na vida dos nossos filhos, teremos conquistas espirituais, financeiras, e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é El Shaddai na nossa vida, Ele é El Elyon, cremos nele, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Colocamos tudo diante de Deus e pedimos, abençoe a nossa vida, ó Deus, com tua paz, com a tua força, nos enche do Espírito Santo, nos enche de mais de ti. Nós nos rendemos a ti e pedimos, ó Deus, o teu favor, queremos caminhar sobre céus abertos. Eu oro também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com o teu favor, que todo laço de Satanás contra essa casa seja cortado, toda dúvida, toda perturbação, toda opressão, todo sonho perturbador, demoníaco, que tem atacado as crianças, que tem atacado as mulheres, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, sonhos com traição, sonhos de morte, sonhos de roubo, sonhos de perda, nós repreendemos todo mal, todo tipo de perturbação noturna está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre essa pessoa, Pai, com teu sangue, Jesus. Eu quero declarar, Pai, o que está escrito na tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nós estamos em Ti, nossa casa está em Ti, estabeleça uma casa firme, uma casa firmada em Jesus, uma casa firmada na palavra, e declaramos, Pai, que nenhuma tempestade, nenhuma influência, nenhuma palavra maldita, nenhum levante de Satanás poderá mexer com a nossa vida. Que o sangue de Jesus cubra essa casa, que o sangue de Jesus cubra essa família. Meu Deus, que haja uma intervenção do céu sobre este lar, no nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. E aquele que está doente, no nome de Jesus, seja curado. Eu oro pela saúde total, plena dessa casa, que toda enfermidade vá embora, que tudo aquilo que ataca a saúde vá embora, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, dá vitória. Intervém, Espírito Santo, intervém com o teu poder, intervém com a tua graça. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus me mostrou uma pessoa com muitos caroços embaixo das axilas, embaixo do braço. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Declaro saúde sobre a tua vida. Declaro saúde sobre teus braços, as tuas axilas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma data, 16 de abril, a uma pessoa que faz aniversário dia 16 de abril. Deus está dando livramento e Deus também está movendo coisas, portas que estavam travadas, que se abriram, mas não se abriram completamente, estão se abrindo completamente agora, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também que tem orado para vender um imóvel que ela tinha na praia, e eu quero liberar uma palavra de destravar nesse imóvel, em nome de Jesus. Que a venda aconteça, que o negócio seja liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está agindo, estamos ao vivo aqui nessa live, ao longo dessa oração. Eu creio que Deus vai falar muito contigo, Deus vai te abençoar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ederson. Ederson,
O Senhor já está preparando mudanças aí no teu caminho, no próximo ano, Ederson. Mudanças significativas. Receba essa palavra como uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. É uma confirmação de algo que Deus já vem falando e ministrando ao teu coração. Ederson, ou a esposa do Ederson que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ser muito preciso. Eu tenho falado aqui sobre mentalidade. Falei ontem pela manhã sobre mentalidade. É uma palavra que tem estado no meu coração. Eu sei que a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tivermos uma mente disruptiva, uma mente que crie, caminhos para seguir o fluxo de Deus, ficaremos estagnados. Então, eu não posso me contentar com aquilo que eu sei. Eu preciso modelar a minha mente com a mente de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra do Espírito Santo na minha vida. E a nossa percepção da vida, ela molda a nossa realidade. Então, você tem uma percepção negativa da vida, é essa a realidade que você vai ter. Então a gente vê notícia todos os dias, notícias que não são boas. A gente olha para algumas pessoas e vê que a vida delas está em atraso. Você olha para a vida de algumas pessoas e vê elas na dificuldade. E o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, a minha vida vai ser assim também. Porque a sua percepção está nisso. A nossa percepção, queridos, tem que estar no céu. A nossa percepção tem que estar na notícia do céu, tem que estar na mente, alinhado com a mente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, olha o que está escrito: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A Bíblia diz que como você pensa, você é. Então você pensa no pior, o pior acaba acontecendo. Você tem uma perspectiva negativa e que nada está dando certo e que não vai dar certo para você e que a maré mudou para você, você vai ter esse tipo de vida. Eu creio que os desafios existem, eu creio que nós precisamos em alguns momentos da vida nos reinventar, precisamos nos renovar, mas não devemos nos desanimar. O que Deus está falando para você, empreendedor que está aí me escutando, é que não adianta você desanimar. Não adianta você ficar pensando, eu já tive tempos áureos na minha empresa, nos meus negócios, e agora está tudo muito difícil, agora estou com problema financeiro, as coisas estão mais complicadas, eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que você pensa. A Bíblia diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então a maneira como eu penso é a maneira como eu sou, é a maneira como eu vou viver. Então se eu não pensar que as coisas vão melhorar, se eu não pensar que Deus vai me ajudar, se eu não pensar que Deus vai me dar alternativas, Deus vai me dar saídas, Deus vai me ajudar a sair dessa adversidade, eu fico estagnado. Então a minha percepção, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Na minha vida, várias vezes, eu estava numa direção e eu tive que mudar de direção. Eu vi coisas difíceis por aqui e Deus teve que me dar, uma saída por um outro lado, para que então eu conseguisse fluir por aquele lado. É que a gente pega uma via e quer chegar ao destino apenas numa estrada. Mas você tem que entender que o GPS divino vai muitas vezes mandar você dobrar à direita, vai mandar você dobrar à esquerda, vai mandar você esperar um pouco, trânsito intenso na frente. E faz parte da nossa caminhada com Deus compreender que os desafios da nossa vida, eles vêm não para nos parar,
mas eles vêm para que a gente busque uma alternativa em Deus para podermos vencer e podermos prevalecer. Quando temos uma mente renovada, nos tornamos conquistador de riquezas. E eu não falo só de riquezas financeiras, eu estou falando de todas as riquezas da terra. Uma riqueza de família, uma riqueza espiritual, uma riqueza de bons relacionamentos e também uma riqueza financeira. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser renovada. Tem gente que não quer que nada mude na vida dela. Daí ela diz assim, não, claro que eu quero que mude. Não quer não, sabe por quê? Porque senão você estaria trabalhando na mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de perceber quando Deus faz uma mudança. E você, sabe, está tão acostumado com a antiga vida, ou com os antigos amigos, ou com o antigo trabalho, que você não consegue transicionar para um novo tempo. Você não consegue transicionar para uma nova realidade. Porque você, de alguma forma, você tem uma limitação de mente. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para um novo tempo. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para, sabe, uma nova estação. Então você está preso a coisas. E eu vejo pessoas, muitas vezes, elas passam a vida inteira acreditando num modelo das coisas. Então, antigamente, sabe, as pessoas usavam os bois. Vamos dar um exemplo assim bem simples, tá? Mas antigamente as pessoas usavam os bois para lavrar a terra. Tem alguns lugares ainda da terra que se usa os bois para lavrar a terra. Aí você coloca um jugo sobre os bois e você consegue colocar um arado nos bois e eles vão lavrar aquele pedaço de terra. Um lavoureiro com uma junta de bois, ou com 2 juntas de bois, ou 3 juntas de bois, ele não vai conseguir lavrar muita coisa. Por mais que ele trabalhe arduamente, sabe, para lavrar bastante, ele não vai conseguir. Só que hoje tem máquinas, né? Hoje tem máquinas que podem até trabalhar sozinha. Isso é impressionante, tem máquinas que trabalham até sozinha, lavando a terra. Só precisa de alguém coordenando. Então, o que eu penso? Eu penso que se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sempre ter pouco resultado. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso viver uma coisa nova. Não, mas esse molde dá certo. Eu acredito, tem moldes, tem formas como as pessoas trabalhavam que dá certo, mas os resultados são pequenos. Então, se eu não acompanhar as mudanças que Deus está trazendo e aproveitar, sabe, as ferramentas que Deus tem trazido, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado na vida. O modo como nos vemos ou nos torna mais fortes ou nos destrói. Eu estava conversando com um homem esses dias e ele disse assim para mim, olha, eu sou um dinossauro porque tem coisas que eu faço ainda de 30, 40 anos atrás no meu negócio. E eu dei risada dele pela forma como ele falou, mas a bem da verdade é que se você se vê como um dinossauro, sabe, você vai ter resultados que não vão ajudar você. Porque tudo na vida nós temos que estar capazes e dispostos a aprender e reaprender quantas vezes for possível. As coisas estão mudando cada vez mais. Antes o celular era um tijolo, certo? E era pouquíssimas pessoas que tinham um celular. Hoje, né, tem celulares a granel. As pessoas carregam um celular no bolso, às vezes carregam 2. Eu tenho que usar 2 celulares por causa do trabalho e das coisas que eu tenho para resolver. Ou seja, e assim por diante. Então, se a gente não mudar com as mudanças que são importantes, a gente acaba impedindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então entenda, Deus já te equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes. E Deus não fez nem eu e nem você para sermos medianos. Deus não quer que sejamos medianos.
Não, para mim tá bom. Sabe, é que nem a pessoa, e isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Porque Deus não nos chamou para sermos medianos. Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para avançar. Então, não é tempo de você se acomodar. Tem gente que fica ofendido quando ele é repreendido, ou quando Deus pede um pouco mais, ou quando Deus diz, olha, precisa se preparar um pouco mais, e a pessoa diz, eu me preparar? Não, eu sou assim, eu sou simples. A pessoa diz assim, eu sou simples, né? E Deus me usa assim, desse jeito. Tá, mas Ele não te chama para se preparar? Ele chamou Moisés para se preparar, Ele chamou Abraão para se preparar, Ele chamou Paulo para se preparar e você não quer se preparar? Os homens que vencem, que rompem, que avançam na vida, são pessoas que decidem, elas decidem crescer, elas decidem aprender, elas aceitam a repreensão, elas aceitam que estão erradas, que devem passar por mudanças, que devem viver algo novo na vida delas. Deus não te fez para ficar na média. Deus te fez para romper. Escreve aqui nos comentários, Deus me fez para romper. Então eu vejo que às vezes as pessoas se ofendem, quando Deus está querendo tirar elas de um lugar de estagnação, porque elas pensam assim, não, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você não é obrigado a viver toda a vida assim. Aí você diz, puxa, mas eu já tenho lá meus 60 anos, como é que eu vou me reinventar? Se reinventando. Tenha força de vontade, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para renovar a sua mentalidade, para abrir a maneira como você vê as coisas. Caso contrário, você vai ficar preso em um padrão. Olha só, 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele dizendo, Abraão, eu fiz de você o pai de muitas nações. Antes de Deus liberar a promessa, Deus vai mudar a mentalidade. Abraão não tinha a mentalidade de ser pai de nações. Abraão tinha uma mentalidade empreendedora. Abraão tinha uma mentalidade de tribo. Estava ok, certo? Para aquele tempo que ele estava vivendo, estava ok. Só que daí vem a promessa. E a promessa de Deus diz assim para ele, Abraão, agora eu vou te fazer pai de nações. Ou seja, você não pode ser mais pai de uma tribo. Você não pode ser pai apenas de uma cidade. Você não pode ser pai apenas de uma nação. Você tem que ser pai de nações. Pai de nações. Ou seja, amplificou. Amplificou. Não se deteve. Não se deteve, sabe, a uma forma. Não se deteve a um lugar. Agora, Deus estava dizendo para ele, você vai se tornar global, Abraão. Gente, nós precisamos ter uma mentalidade que nos desafia. Porque tudo que nos desafia, nos desafios da vida, nos desafios das mudanças, nos desafios de coisas novas, preste atenção nisso, nos desafios de coisas novas também está o nosso propósito. Então eu não posso ficar, sabe, concordando que as coisas têm que serem feitas de uma maneira, quando Deus está dizendo para nós, eu tenho mais, eu tenho coisas maiores, eu quero que você viva coisas maiores. Quantos de vocês que são pais e que desejam o melhor para os filhos de vocês? Escreve aqui nos comentários, quem é que deseja aqui o melhor para os filhos de vocês? Eu desejo o melhor para os meus filhos. Então, sabe, eu sei de uma coisa, se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para ajudar eles no propósito deles, inclusive chamando a atenção, inclusive dizendo, olha, você tem que estudar, inclusive dizendo, meu filho, você tem que ter compromisso, minha filha, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque eu tenho que entender que meus filhos têm destino. Eu sou um pai de destino. Eu tenho que ajudar meus filhos a terem disciplina, a terem bons hábitos, para que no futuro eles possam viver o que Deus tem para a vida deles. Só que tem gente que não quer mudar hábito. Tem gente que não quer ter disciplina para nada. Tem gente que não quer ser repreendido. Tem gente que não quer saber de estudar. Então,
Sabe, Deus está querendo nos ajudar, gente. Escreve aqui nos comentários, vamos tornar isso público. Vamos tornar isso público que nós estamos falando aqui. Escreve aqui nos comentários, Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Mas se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. Se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. E nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se não aceitarmos que mudanças são necessárias na nossa mentalidade, na nossa forma de viver, na nossa maneira de fazer as coisas. Não, mas eu gostava tanto do jeitinho como eu trabalhava. Mas mudou, meu filho, mudou. E se você não acompanhar as mudanças, você trava. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caminha com gente que só fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Você caminha com gente que está ofendida, daqui a pouco você está ofendido. Você caminha com gente que a vida delas não dá certo. Eu não entendo, sabe? Gente que ouve a Deus para os outros, mas não ouve Deus para ela. Eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ouvir Deus para mim, para depois ouvir Deus para os outros. Então, às vezes a pessoa vem, sabe, com um discurso até religioso, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer e acontecer, mas ele mesmo não é abençoado. Então tem alguma coisa no discurso dele. Sabe por quê? Porque toda pessoa, escute porque é importante, toda pessoa que escuta Deus primeiro para si, para depois escutar para os outros. Certo? Por isso, a quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos a quem não dá nada de resultado? Ou você está dando ouvido a pessoas que estão dia a dia avançando, dia a dia crescendo, dia a dia prosperando? É isso. Mentalidade, mudança de mentalidade. Diga assim comigo, eu vou viver o que Deus tem para mim. Escreve aí, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Tivemos um testemunho muito bonito ontem, de uma mulher que esteve na escola de profetas. E ela tinha um grande sonho, ela tinha um grande sonho. E ela recebeu uma palavra profética dentro da escola de profetas que nós tivemos em São Paulo. Aliás, não foi em São Paulo, foi em outro lugar. E ontem nos mandaram o testemunho de uma conquista extraordinária que Deus deu para ela e para a casa dela. Não vou falar o que é, mas eu quero dizer para você que quando você recebe uma palavra profética, sabe, você não pode ficar pensando que não vai acontecer. A sua mentalidade tem que ser, se Deus falou, vai acontecer. Aconteceu com ela. Pode acontecer com você também. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Nós vamos também liberar uma declaração profética aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês. Nós vamos ter um grande culto hoje. Nós vamos ter um grande culto às 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo aqui, inclusive. E você é nosso convidado. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vou ministrar nessa manhã às 9h30, na rua Carlos Ur, número 935. Salta dessa cama, toma teu café e vem adorar a Deus, porque hoje eu vou falar de coisas que levam à pobreza, coisas que têm levado muitas pessoas à pobreza, pessoas que têm entrado na dificuldade, porque têm se desviado de uma rota divina. Eu vou falar sobre isso hoje, vou transmitir ao vivo, vai ser tremendo. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tô com expectativa, vai ser maravilhoso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 e amanhã nós vamos ter um dos maiores lançamentos, aliás, é o maior lançamento do ano de dentro da Academia Kino Global. Primeiro que eu vou dar um presente para os meus alunos da Academia Kino, tá? E segundo que eu vou dar uma oportunidade para quem não é aluno da academia se tornar aluno amanhã. Na oração das 6 da manhã eu já vou liberar
né, essa oportunidade para todos. E você que não é meu aluno, seja nosso aluno. Sabe, talvez você queira abençoar nosso ministério. Se torne um aluno da Academia Quino Global, que você já vai estar nos abençoando, tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer uma declaração agora, e eu gostaria que você, se você puder, levante uma das suas mãos. Amém? Eu vou declarar isso sobre você em nome de Jesus. Hoje decretamos que você está reservado como um vaso sagrado para a obra e os propósitos de Deus. Profetizamos que vivas como uma geração escolhida, sacerdócio real e nação santa, chamado a manifestar seus louvores. Dizemos que você está agora sendo santificado, transformado pelo Senhor Jesus. Falamos que você deve atuar no propósito e posição que Deus ordenou para você e que não se desvie em o nome de Jesus. Nós declaramos que todas as maldições geracionais de se infiltrar no seu destino estão sendo quebradas agora e que está acontecendo uma ocupação divina em todas as áreas da tua vida. Declaramos que você é um recipiente para a glória de Deus e para cada missão do reino, o Senhor está te dando visão da sua vocação celestial e da sua herança. Decretamos que você é um servo de Deus, um vaso refinado, plenamente preparado para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, você e sua casa servem ao Senhor. Você e sua casa são abençoados pelo Senhor. Permita-me orar por você. Eu tive uma visão de alguém segurando uma pessoa pelo colarinho aqui atrás, a pessoa querendo sair e ela não conseguia. Tem muita gente aqui que tem muita vontade de sair de uma situação difícil, mas tem forças espirituais que estão prendendo. Nós vamos orar agora para que tudo aquilo que está amarrando a tua vida, que está impedindo você, seja cortado e desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, Pai, que está aqui representada. Consagramos essa semana que está entrando a Ti e pedimos a Tua bênção. Eu oro, Pai, por toda a força espiritual maligna que está tentando prender essa pessoa, impedi-la de avançar, impedi-la de romper, impedi-la de conquistar. Que agora caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra as prisões do inimigo, aquilo que ele tem mantido em cativeiro, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, que ela seja livre agora. Ser livre agora, ser livre agora, no nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Meu Deus, eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E aquele, Pai, que está num processo de recuperação, que acelere esse processo de recuperação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma mentalidade nova, algo renovado. Nós queremos viver todo o plano e todo o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu oro, Pai, por negócios, oro por empresas, oro por empreendedores, oro por pessoas que têm desafios financeiros nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, eu peço uma bênção especial
para todo empreendedor. Eu peço uma bênção especial para todo aquele, Pai, que está sendo desafiado, por todo aquele que tem grandes lutas, por todo aquele, Pai, que está lutando para vencer. Que o Senhor dê alternativas, que o Senhor dê saída, que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor traga recursos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor dê uma força extraordinária para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Vais romper, vais avançar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe agora com 10 pessoas ou mais. Você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração. Foi abençoado? Crê que Deus te abençoou? Então compartilha. Isso é mentalidade. A mentalidade é eu vou ser abençoado para abençoar. Deus está me abençoando, eu vou abençoar. É isso que você vai fazer agora. Você vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe até 9h30, se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, cobre com o teu sangue agora este lar. Livra da maldade, livra do laço de Satanás, livra das armadilhas e que toda arma contrária, toda arma forjada, toda arma formada contra essa pessoa e contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a saúde habite ricamente dentro desse lar. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, que toda ferida seja curada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva. Se dentro dessa casa, Pai, tem alguém que está amarrado por forças espirituais, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo, desatando amarras, quebrando correntes, desfazendo laços e ordenamos essa pessoa livre de todo cativeiro espiritual. Eu libero uma palavra sobre essa casa, uma palavra sobre essa família, que haverá provisão sobrenatural neste lar. Em o nome de Jesus nós oramos para que essa casa seja tocada por Deus, as finanças sejam tocadas por Deus, dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre a ela a quem que ela deve recorrer, o que ela deve fazer e que o Senhor também dê a ela saídas para que ela saia dessa crise, dessa dificuldade. Oramos para que o serviço aumente na vida dela, oramos para que mais recursos entrem para dentro da casa dela, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Oramos por vendas que estão trancadas, oramos por negócios que estão travados e declaramos portas abertas. Portas abertas, no nome de Jesus oramos por provisão do céu, oramos por provisão do alto na tua casa, provisão do alto na tua família, no nome de Jesus. Ser tocado por Deus, ser tocado pela presença de Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Paizinho, e reconhecemos que sem Ti não somos nada, mas sabemos, ó Deus, que Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és uma fonte inesgotável. Sim, ó Deus, por isso te pedimos, libera provisões, libera recursos a Teus filhos. Oramos, Pai, por empresas que estão, Senhor, em situações difíceis, donos de empresas, pessoas que trabalham em empresas, que estão aqui representando a sua casa, mas também estão representando a sua empresa. Que o Senhor envie socorro, que o Senhor intervenha, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor livre do mal, é o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai. Coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre essa casa. Oramos também para que a injustiça caia por terra, a maldade caia por terra, a contrariedade caia por terra, o laço do inimigo caia por terra e que vitória de Deus
toque nessa vida. Vitória de Deus toque nessa casa. No nome de Jesus Cristo. Que haja agora o toque divino sobre essa vida. O toque divino sobre essa casa. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todos os atrapalhos financeiros, tudo aquilo que tem dado errado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que tem se lançado contra as finanças dela, caia por terra em nome de Jesus. Oro também, Pai, por pessoas que entraram aqui nessa oração, ansiosas, preocupadas, que acordaram inclusive mais cedo hoje, nervosas, inquietas. Há pessoas que acordaram mais cedo hoje, inquietas, uma sensação ruim de que algo ia acontecer de ruim. Nós cancelamos este mal agora e declaramos vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem gente que está aqui nessa oração, ou que vai entrar depois dessa oração aqui, que acordou bem mais cedo do que de costume. Acordou bem mais cedo do que de costume. Inquieto, como se uma coisa ruim fosse acontecer. Seja você quem for que acordou assim hoje, eu quero declarar por terra todo ataque espiritual e tudo que estiver vindo contra você, que por 7 caminhos bate em retirada. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com gente que está preocupado com o seu futuro, que talvez não tenha tido, sabe, um bom ano, pessoas que plantam, pessoas que dependem do seu trabalho, dependem também do clima, seja para plantar, seja para cuidar de animais. Que o Senhor me fale exatamente dessas pessoas nesse momento aqui da live. E eu quero declarar, em nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus. Peça a força de Deus para o teu trabalho, porque Deus vai mandar provisão, Deus vai te ajudar, vai te fortalecer nesse momento e vai te capacitar a resolver os problemas que você precisa resolver. Não se intimide, não saia do propósito de Deus, porque Deus, Ele é luz. Ele nos mostra caminhos em meio às trevas. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que precisam muito dessa palavra. E o Senhor está dizendo para você, vou te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor vai te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas também que estão aqui me ouvindo com dores nos dedos, nas palmas das mãos, dores horríveis. Seja você quem for que está com dor nas palmas das mãos, seja livre agora, seja liberto, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, que a mão do Senhor seja sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz: Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Essa palavra nos mostra Abraão e Isaque indo em direção ao lugar que Deus havia indicado para que Abraão entregasse Isaque nas mãos de Deus. E Abraão estava pronto para fazer isso. Ele demorou anos para ter a promessa de Deus na sua vida. Mas de alguma forma Deus viu que Abraão estava dando muita atenção à sua promessa, mas havia esquecido talvez um pouco do dono da promessa. Então Deus vem a ele e diz assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu Isaque. Eu te dei ele,
mas eu quero ele de volta. E Abraão pensou naquele momento: eu sempre obedeci a Deus e ele nunca me abandonou, eu vou obedecê-lo. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia, a Bíblia diz, que mesmo que Isaque morresse, o Senhor tinha o poder de ressuscitá-lo. Tal era a confiança, tal era o tamanho da fé que Abraão tinha no que Deus falava com ele. Será que nós temos fé para fazer o que Deus ele nos manda fazer? É claro que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá diretrizes sobre o que Deus pede e o que Deus não pede. E Deus não vai pedir para você a mesma coisa que pediu para Abraão, claro que não. Mas essa história está na Bíblia por causa do relacionamento que Deus começou através de Abraão. E esse relacionamento que Deus teve com Abraão, Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer que confiemos totalmente nele. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Abraão e Isaque, Abraão carregando a lenha, talvez Isaque ali com o fogo ou com o cutelo, ou Isaque com a lenha, não sei quem estava com o quê, e os dois subindo, caminhando juntos em direção ao topo do monte. E então Isaque pergunta para Abraão: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão tinha fé, tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé quando Deus nos pede, sabe, para fazermos determinada coisa na nossa vida. Nós temos que ter fé, fé para crer que Deus vai prover, fé para crer que se Deus deu a direção, Deus vai dar o recurso, Deus vai dar a conexão, Deus vai abrir a porta. Nós temos que parar de discutir com Deus, nós temos que parar de tentar entender as coisas. Tem certas direções que Deus nos dá que é difícil de entender, mas depois você vê que Deus tinha um propósito naquilo. Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Então, quando há movimentações na nossa vida, quando as coisas ficam feias e nós estamos lá orando, estamos lá buscando, estamos, sabe, andando em alinhamento com Deus, com o projeto de Deus, você sempre vai ver coisas no seu caminho que você vai dizer: puxa, mas como que as coisas estão assim? Mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar em Deus. E no meio desse propósito de confiar, de descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai poder trazer para o teu caminho aquilo que Ele preparou. Tem certos vendavais na nossa vida que bagunça tudo, sabe? Mexe com o nosso dia, mexe com os nossos projetos e a gente pensa: meu Deus, bagunçou tudo. E você vê, sabe, tudo aquilo tão movimentado e você pensa: e agora? Bom, é agora que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus permite algumas tempestades para mexer com as coisas. Deus permite algumas tempestades para encaixar melhor algumas pessoas na nossa vida que vão ser ajudantes do nosso destino, pessoas que vão ser cruciais em nossa caminhada. Então, sabe, Deus vai movimentar as coisas. Ele pode tirar coisas que estão na sua mão e Ele pode colocar outras coisas na sua mão e você diz: não, eu não quero, eu quero aquilo que eu tinha antes. E Deus diz: não, você não terá o que você tinha antes, porque você está vivendo um tempo novo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu Isaque. Ele estava disposto a entregar, sabe, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que era promessa, aquilo que veio de Deus para a vida dele. Abraão estava disposto a entregar completamente, porque ele sabia que Deus podia colocar algo maior na vida dele, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia restaurar,
que Deus tinha todo o controle da situação? A palavra soberano é a palavra Augusto, que significa aquele que age sem influência. Aquele que não precisa, sabe, do meu pitaco. Aquele que não precisa que eu diga como ele deve fazer. Aquele que faz e nós simplesmente temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes Deus não está interessado no que você pensa. Aí você diz, puxa, mas como isso? Como que Deus não está interessado no que eu penso? Como que Deus não está interessado naquilo que eu quero para a minha vida? Há momentos que Ele não vai lhe dar explicações. Ele vai querer só a sua obediência. Ele não quer que você entenda. Ele não quer que você questione. Ele não quer que você pergunte. Ele quer só que você obedeça. Aí, sabe, você pega um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldades com ver as coisas desorganizadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desorganizadas. E para mim é muito difícil quando alguma coisa está bagunçada na minha casa, no meu carro, sabe, no meu escritório. Se alguma coisa está bagunçada, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pagar alguém para arrumar, mas eu não posso ficar vendo bagunça. E às vezes Deus, ele vem na nossa vida de uma forma aonde Ele não vai nos dar explicações. Ele não vai mostrar para você, Ele não vai tentar fazer com que você entenda, Ele não vai explicar tintim por tintim, porque é isso que a gente quer às vezes. A gente quer que Deus nos explique. Deus, me explica por que meu filho está desviado, me explica por que eu perdi o emprego, me explica por que está essa movimentação na minha vida, me explica, Deus, isso. E Deus, sabe, às vezes não vai dar explicação nenhuma para nós. A explicação vai ser 0, 0, 0. Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça. Não se trata de buscar explicações, não se trata de entender, se trata de obedecer. E a obediência, ela se mostra muito melhor quando você não entende. Quando você não entende ela, então, sabe, você vai poder obedecer mesmo sem entender. Às vezes nós não vamos entender nada, mas se Deus deu a direção para seguir por aqui, é aqui que eu vou seguir. Se Deus está me mostrando esse caminho, é por aqui que eu irei seguir. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que a compreensão. Deus está tentando nos ensinar a obedecê-lo e a confiar no fato que não é um castigo, é uma poda. Não é um castigo, é uma poda. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que não serve para aquele momento. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que Ele não quer que você dê prioridade àquilo. A Bíblia diz que Jesus é Ele que é o dono da videira e Ele que, sabe, coordena os ramos para que os ramos deem frutos. E muitas vezes Deus, Ele faz algumas podas na nossa vida. E a gente não gosta muito de poda, a gente não gosta que tire as coisas das nossas mãos. A gente não gosta, sabe, que projetos que nós estávamos, aquele projeto saia da nossa mão, ou que um recurso saia da nossa mão. Nós não queremos que os nossos planos sejam atrapalhados, mas nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que está pedindo. Deus, Ele sabe o porquê está permitindo certas coisas em nossa vida. Então, a palavra para mim e para você hoje é obedeça. A poda é uma recompensa por ter algo de valor. É assim que Deus mostra que você é valioso. Algumas pessoas não aceitam bem a repreensão. Algumas pessoas não aceitam, sabe, quando alguém chega para elas e diz que elas estão erradas. Algumas pessoas não aceitam que sejam repreendidas, que, sabe, se exija mais delas. Mas se Deus está querendo nos levar para um novo nível, é claro que Ele vai nos exigir novas coisas. Ninguém sobe de nível na mesma condição que está. Quanto mais você quiser crescer, mais a vida vai exigir de você. Seu destino vai exigir de você. E o propósito de Deus vai exigir de você. E é claro,
que quando Deus começa a pedir certas coisas para nós, que vai nos tirar do nosso conforto, que vai nos tirar do nosso comodismo, é claro que as coisas vão se movimentar. É claro que as coisas ficam difíceis. É claro. Mas nós devemos confiar naquele que está trabalhando. Não é fácil. Dói, machuca, faz a gente chorar, né? Porque é complicado algumas coisas. Mas sabemos que se Deus está mexendo com as coisas da nossa vida, é para um bem melhor. Um pastor, amigo meu, ele me mandou uma mensagem que Deus deu para ele uma passagem do Vale de Ossos Secos. E ele disse assim para mim, lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Eu disse, lembro. E ele disse assim, quando o profeta começou a profetizar naquele Vale de Ossos Secos, começou um barulho, um ruído, de osso com osso, de coisas se alinhando, de um exército se levantando. E aí ele me disse uma coisa, quando Deus está fazendo algo na nossa vida, vai ser dolorido, mas isso também é alinhamento que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem coisas que Deus vai mexer na nossa vida, tem coisas que Deus vai mexer na nossa estrutura, na nossa história, no nosso trabalho, na empresa, nos nossos projetos, e dói, é claro que dói, mas também, gente, quando alinhar, o jogo vai virar. Quando alinhar, Deus vai poder realizar através desse exército grandes coisas. Amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida? Então escreve a palavra aqui, vou obedecer. Não precisamos entender tudo, precisamos obedecer sempre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, as instruções que o Espírito fala conosco. É essa a verdade que eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Eu vou fazer essa declaração e depois nós vamos declarar o Salmo 91, tá? Então deixa aí a tua curtida. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E eu quero pedir, se você puder mandar para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas, faça isso, compartilhe essa live. Inclusive há pessoas que estão aqui, que têm um grande poder de compartilhamento, tem um ciclo de relacionamento enorme. Seja bênção na vida dessas pessoas e pega o link depois e compartilha, ok? Deixa eu declarar isso sobre você e logo eu vou orar o Salmo 91. Hoje declaramos que você experimentará uma purificação completa pelo Espírito de Deus. E isso o aproxima do Senhor. Que o sabão do lavandeiro celestial lave sua vida de todos os níveis de contaminação que possam criar uma barreira entre você e o Senhor. Decretamos agora mesmo uma lavagem com a água da palavra de Deus para limpar você de todos os detritos deste mundo. Que você seja inundado com a água espiritual pura que penetre nas profundezas da sua alma em nome de Jesus Cristo. Desfazemos todos os poderes do inimigo que possam contaminar, infiltrar e degradar sua pureza e solidez espiritual. Agora mesmo, declaramos que você está limpo, renovado e purificado pelo fogo e poder do precioso Espírito Santo. De acordo com Malaquias 3:2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga assim comigo, o Senhor está limpando a minha casa. Aleluia, diga comigo, o Senhor está limpando a minha casa, a minha vida. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Aleluia, e deixa eu convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Vai ser um grande culto, um culto profético, com uma palavra que vai trazer uma estação nova sobre a tua vida. Inclusive, eu creio que nesse domingo nós vamos fazer, no final da reunião, 3 decretos proféticos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus já me deu a palavra e eu vou liberar esses 3 decretos neste domingo às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur,
número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Certo? Você é nosso convidado, você que é de Santa Maria, você que é da região aqui, você que é do Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, chega mais cedo, 9h30 da manhã começa a reunião, vai ser uma bênção, ok? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Café com Jesus para crianças, que eu escrevi para crianças, vem com um kit de canetinha para as crianças pintarem e aprenderem a palavra de Deus, você pode adquirir lá no meu site. E também os meus livros, eu tenho 20 livros escritos, 20 ou 21 já livros escritos. Esses aqui são os 2 devocionais que eu tenho, que têm abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Meus livros já estão chegando na Europa, o pessoal já viu lá nas livrarias da Europa e que bênção, eu fico muito feliz. Também, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos também, você pode adquirir tudo pelo meu site. Eu ia fazer hoje uma declaração especial sobre a Academia Kindle, de um presente que nós estamos preparando para dar para os nossos alunos da academia e para quem quiser entrar, mas eu vou postergar para lançar na segunda-feira de manhã, certo? Então, em vez de lançar hoje, eu vou lançar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar sobre isso na academia, porque tem muita novidade chegando na academia, então segunda-feira, inclusive quem não é da academia vai ter uma oportunidade de entrar, ok? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Tem gente que está aqui, que está me escutando, e que precisa de uma libertação na sua vida, está orando por uma libertação, essa libertação está vindo, amém? E eu prometi para vocês que eu ia orar por provisão, eu comecei orando por provisão e vou encerrar essa oração orando por provisões financeiras, tanto agora quanto na oração das 18 horas também eu vou fazer isso, tá? Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou fazer um intensivo aí, orando, declarando, profetizando sobre as finanças. 18 horas eu vou fazer novamente essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro da nossa casa. E te pedimos uma bênção especial dentro do nosso lar. Que a glória de Deus entre na nossa casa. Que a glória de Deus entre na sala, entre nos quartos. Que a glória de Deus permeie o ambiente, que todo o ambiente seja cheio da glória de Deus, seja cheio do poder de Deus. Quebramos o poder do medo, da intimidação, tudo aquilo que vem contra nós, nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. No nome de Jesus, cancelamos palavras malditas, cancelamos orações contrárias, cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e declaramos, Pai, que nós e todos da nossa casa estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos protegidos, estamos livres do mal, nenhum mal nos atingirá. A tua mão de poder está sobre nós, a tua mão de poder está sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo, libera favor. Libera, Senhor, o vento da mudança, da transformação, da vida abundante. Eu oro agora por provisões especiais
sendo liberadas na vida dessa pessoa, provisões especiais chegando, novos negócios, novos projetos, novos sonhos, novos orçamentos, mais clientes. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, por provisões especiais, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego. Aquele pai que está com pouco serviço, que o serviço seja aumentado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por pessoas que estão, Senhor, completamente em dificuldades, e oramos para que o Senhor intervenha, oramos para que o Senhor tire da escuridão, tire, Senhor, daquilo que está trazendo uma falta de direção para ela, dá direção para ela, dá saída para ela. Meu Pai, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, ele creu naquilo que o Senhor falou, que o mar iria se abrir. Nós também declaramos em nome de Jesus que a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a vitória de Deus já está acontecendo no nosso caminho. Nós cremos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas até 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe.